Bom dia, galera do oitavo ano. Vamos lá com a nossa videoaula, certo? Pessoal, nossa última videoaula foi sobre monômios e operações com monômios, certo? E aí eu passei exercício para vocês, que na próxima aula online da gente, iremos discutir algumas das questões, certo? Porque é o seguinte, alguém ficou com alguma dúvida em alguma questão, teve gente que postou já as respostas lá no Classroom, e antes de postar já tinha me dito, professor, eu fiquei com dúvida nessa questão. Aí eu disse, calma, tente fazer mais um pouquinho, pense, converse com seus colegas para ver qual é a resposta. Você tem até tal hora para postar a questão, tal dia e tal hora para postar a questão. Se conseguiu, bem, se não conseguiu, a gente discute na nossa aula, quando a gente estiver na sala online, certo? Mas para dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós iremos falar sobre polinômios. Vou mostrar para vocês o que é um polinômio, vou ordenar o polinômio, vou calcular o valor numérico de um polinômio e nós iremos fazer as operações com polinômios, certo? Então vamos lá para a nossa aula. A nossa aula começa na página do livro, né? Página do livro de vocês, na página 75, lá onde está o conteúdo de polinômios. Então vamos lá para que dê tudo certo, né? Vamos aproveitar o máximo de tempo possível que nós temos. Então vamos lá. Polinômio. Alguém sabe me dizer o que é um polinômio? Polinômio. Um polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica tá composta de vários monômios. Toda vez que eu tenho a reunião de dois ou mais monômios, eu já posso classificar ele como um polinômio. Polinômio porque vem a definição de mais de um monômio, tá? Dentre dessas classificações, temos outros subclassificações. Por exemplo, um termo que tem dois monômios pode ser chamado de binômio. Um termo que tem três monômios pode ser chamado de trinômio. Um termo que tem quatro ou mais, a gente chama de polinômio. Mas, por via de regra, todo termo que tiver mais de um monômio vai ser chamado de polinômio, beleza? E aí nós temos o seguinte, monômio, por definição, monômio é toda expressão algébrica que seja composta por mais de um monômio, certo? Se vocês pegarem aí o livro de vocês, ele dá uma definição não tão fácil assim como a minha. Vamos ver o que é que ele diz. Ó. Ele diz o seguinte, define-se polinômio toda expressão algébrica racional inteira, ou seja, polinômio é uma expressão que possui dois ou mais monômios de partes literais distintas, né? Ainda vem com a definição de partes literais distintas, que é um tópico que eu não toquei na hora que eu defini. Pois, se tiver partes literais iguais, eu tenho operações com monômios. E aí a gente não quer essa definição, tá? Como é um polinômio, ele tem que ter partes literais distintas. Todos os monômios que constituem o polinômio têm que ter partes literais distintas. Exemplo disso, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo, e aí eu vou colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Esse cara aqui, ó, é um polinômio. Por que um polinômio, professor? Porque ele é composto por 1, 2, 3 monômios. E como é que eu sei que cada um desses monômios é distinto? Pois a sua parte literal, né, que é as letras, onde estão as letras, são todas diferentes, são todas distintas. Esse cara aqui é x ao quadrado, esse é x, e esse aqui, ó, é x elevado a zero. Tá? Todo mundo sabe que x elevado a zero é igual a 1. Beleza? Por isso que não aparece aqui, porque 4 vezes 1 é 4, certo? É por isso que não está aparecendo ali o fator x a zero. Eu coloco ele se eu quiser, tá? Mas a minha expressão 2x ao quadrado mais 3x mais 4 é o meu polinômio, porque ele é composto por mais de um monômio de partes literais distintas, onde a sua parte literal é diferente, certo? Então, daí a nossa expressão que representa um polinômio. Então, toda vez que você tiver expressões que têm partes literais distintas compostas por mais de um monômio, então você tem seu polinômio, certo? Visto isso, nós vamos calcular valor numérico. Valor numérico.
numérico de um polinômio. Calcular o valor numérico de um polinômio nada mais é do que atribuir um valor às suas variáveis, certo? Por exemplo, se a gente pegar esse polinômio e pedir para você calcular o valor numérico para x igual a 1, né, para ser bem simples a gente calcular, o que é que teremos? Teremos o seguinte, 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 4. O que foi que eu fiz? No lugar do x eu coloquei 1. Por que eu coloquei 1? Porque foi justamente isso que ele pediu para fazer. Calcule o valor numérico do polinômio sabendo que x é igual a 1. Então, se x é igual a 1, ó, aonde tem x eu coloco 1. Então, ficou 1 ao quadrado, 3 vezes 1. Porque estava 3 vezes x, né? E no lugar de x coloquei 1. Calculando isso daqui, ó, isso aqui vai me dar 5, 9, né? Se você fizer aí as operações devidas dessa expressão, você vai obter 9. Eu também poderia pegar um polinômio que tivesse mais de uma variável. Por exemplo, eu pegar o polinômio 2xy menos 4x mais 2y. E aí eu pedi para você calcular o valor numérico. Então eu vou colocar mais um termo aqui, tá? Menos 8. E aí eu peço para você calcular o valor numérico. Para x igual a 1 e y igual a menos 2. Tá lá, calcula o valor numérico para essa expressão, para esse polinômio, sabendo que x assume valor 1 e y assume valor menos 2. O que é que você vai fazer? No lugar de x você vai colocar 1 e no lugar de y você vai colocar menos 2. Lembrem-se que, né? Dica que já foi dado na última videoaula da gente, né? Quando eu tenho números e letras, eles estão se multiplicando, né? Se multiplicando, se multiplicando. Então não esquece disso, tá? Se você vai substituir o valor no lugar da letra, lembra de que esse valor vai estar multiplicando todo o restante que está compondo aquele monômio, certo? Então vamos lá, substituir. Então substituindo, eu tenho o seguinte, 2 vezes 1 vezes menos 2. Né? No lugar de x coloquei 1, no lugar de y coloquei menos 2. Menos 4 vezes x, que é 1, mais 2 vezes menos 2, menos 8. E aí eu substituí. Depois que substituir, eu tenho uma expressão numérica. Se você lembrar de expressão numérica, desde lá da quinta série que você vem aprendendo a regrinha de responder expressão numérica, né? Então, nesse caso aqui, como eu só tenho multiplicação, adição e subtração, primeiro resolvo a multiplicação. Então, resolvendo a multiplicação vai ficar menos 4, menos 4, menos 4, menos 8. Esse cara dá menos 4, esse cara dá menos 4, esse cara também dá menos 4. Como dá tudo negativo, né? Adição algébrica, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, eu tenho 8, 16, 20. Então, menos 20 é o valor numérico dessa expressão. Beleza? Então, calcular o valor numérico de uma expressão nada mais é de que você substituir aquele número proposto pela situação no lugar da variável. E aí você calcula. Com isso, eu posso calcular, sabe o quê? A área de uma figura. Por exemplo, um exemplo aqui, tá mais elaborado. Vou apagar aqui. Não, melhor, vou fazer aqui do lado. Vamos supor que eu lhe dei um retângulo. Aonde as medidas dos retângulos sejam as seguintes. 2x mais 1 e aqui vai ser 3xy menos 1. E aí eu quero que você determine qual é o valor desse retângulo, a área desse retângulo, tá? E aí como é que você faz? Área do retângulo, base vezes altura. A área é dada por base vezes altura. Logo, a área vai ser dada pela base, 2x mais 1, vezes a altura, 3xy menos 1. E aí você multiplica chuveirinho, chuveirinho, né? 2x vezes 3xy dá 6x ao quadrado y. Lembra lá da regrinha de multiplicação de monômios. 2x vezes menos 1, menos 2x. 1 vezes 3xy, mais 3xy. 1 vezes menos 1, menos 1. E aí, essa foi a letra A. Determine a área. Beleza, a área está aqui. A área do meu retângulo é dada por essa expressão. Sabendo que x vale 1 e y também vale 1, qual é a área do retângulo? Agora ele está pedindo para você substituir, né? No lugar de x, 1 e no lugar de y também,
1. E aí a gente vai fazer isso aí. Então eu tenho, ó, 6 vezes 1 ao quadrado vezes 1, menos 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 1, menos 1. Resolvo a primeira multiplicação. Esse cara dá 6, esse cara me dá menos 2, esse cara me dá mais 3, menos 1. Quando eu somo tudo, né? Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, esses dois some com esse. Sobra só 6. Então, tá aí a área do meu retângulo quando x assumir 1 e y assumir 1 a partir dessa expressão. Beleza? Então, tá aí a área do nosso retângulo. Simples e fácil assim, não tem bicha de cabeça, certo? Continuando. Entendido a definição de valor numérico, nós temos a questão da ordenação de um polinômio. Pessoal, dá uma pausa no vídeo, tá? E copia o que eu fiz aqui, tá? Então, vamos lá. Ordenando um polinômio. Para a gente falar da ordenação do polinômio, a gente tem que prestar atenção no grau do polinômio. Professor, a gente tem que prestar atenção no grau do polinômio. O grau do polinômio é dado pela soma dos expoentes das suas variáveis. Certo, beleza. Até aí está certo, mas se a gente pensar só em monômio, porque a gente tem tudo um único termo, né? Então a gente tem ali variáveis. 2 ou 3 variáveis em um único termo. Porém, todavia, no entanto, em um polinômio, a gente sabe que um polinômio é constituído de 2 ou mais monômios. Para se determinar o grau de um polinômio, eu tenho que pegar aquele termo cuja soma dos seus expoentes é a maior possível dentro de todo o polinômio. Vamos pegar primeiro o nosso primeiro polinômio que eu tenho colocado, né? Ou, se eu já me esqueci, vou colocar aqui um exemplo só, para a gente prestar atenção. 2x ao quadrado mais 3x menos 4. Tá aqui o meu polinômio. Esse polinômio já está ordenado, tá? Por que ele está ordenado? Porque, ó, esse cara aqui define o grau do meu polinômio. Ele é do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque esse termo é o termo de maior expoente. O termo de maior expoente é quem define o grau do meu polinômio, certo? Então, ele é do segundo grau. Se ele é do segundo, esse cara é do primeiro. E, como eu falei lá atrás, ó, esse cara é de grau nulo. Então, eu tenho, ó, certo? Ordenação de um polinômio. Um polinômio só está ordenado se você pegar lá ele do maior grau e vem colocando todos os demais graus de forma decrescente, né? Do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro. Se for do décimo, do oitavo, do nono, do oitavo, do sétimo, do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro. Toda vez que você for falar a definição de ordenar o polinômio, é colocar o cara de maior expoente primeiro e depois vir de forma decrescente colocando os demais. Eu poderia ter um polinômio formado por mais de uma variável. Por exemplo, 3xy mais 2x ao quadrado y mais 5xy ao cubo mais 7x menos 2y. E aí eu quero saber, tá ordenado esse cara? Primeiro você tem que encontrar o termo que tem o maior expoente. O termo de maior expoente aqui, ó, somando, tá? Observe que eu não estou dizendo a partir de uma única variável, eu estou dizendo a partir, eu estou falando a partir do monômio, tá? Então, eu tenho aqui que o maior expoente vai ser esse daqui, ó. Porque 1 mais 3, 4. Então, vem primeiro. 5x ao cubo. Depois, ó, 1 mais 2, 3. Mais 2x ao quadrado y. Mais 1 mais 1, 2. 3xy. E aqui eu posso colocar mais 7x menos 2y. Ou menos 2y mais 7x, que tanto faz, porque cada um aqui é do primeiro grau. Mas observe que eu ordenei meu polinômio. Eu saí do maior e fui reduzido até chegar ao menor carinha lá, né? O cara que tem o menor termo, certo? Então, observe que eu fiz a ordenação desse polinômio, do maior para o menor. Sempre é assim, tá? E se a gente for pensar, de que grau é esse polinômio? Ele está aqui, a soma desses dois. Ele é do quarto grau, certo?
como a gente fazia lá no monômio. Como é que determinava o grau de um monômio? Pegava lá o monômio e fazia a soma dos expoentes da parte literal, né, das suas letras. Os expoentes somavam e determinavam o grau do monômio. Então, 1 mais 3, 4. Beleza? Ordenação é só isso, não tem bicho de sete cabeça. Saindo dessa definição de ordenação, que isso aqui é bem simples, tá? Eu acho que nem as questões do livro não tratam dessa situação, mas se tratar vocês já estão sabendo. A gente vai para a definição de operações. Quais são as operações que nós iremos ver? Nós iremos ver a operação de adição, subtração e multiplicação. Essas três operações, obrigatoriamente, eu vou passar aqui na nossa videoaula. Divisão nem tanto, por quê? Professor, divisão tem uma coisinha a mais, tá? Se possível for, farei outra videoaula ou na nossa sala de aula virtual eu explico divisão para vocês, certo? Então vamos lá para operações. Operações, como sempre, adição e subtração. Porque eu sempre explico as duas juntas, né? Se você perceber, no módulo de vocês, que a operação com polinômio começa aí na página... Operações com polinômio começa aí na página 78. Vocês percebem que ele fala de adição, depois ele fala de subtração. Mas geralmente eu gosto de falar dos dois juntos. Por quê? O que difere entre eles é o jogo de sinal. Porque o procedimento entre os dois é o mesmo. Na adição e na subtração, o que é que eu vou fazer? Vou somar termos semelhantes. Essa é a regra básica em adição e subtração. Soma-se termos semelhantes. Se você sabe disso, não tem como errar a definição de soma ou subtração de polinômio, certo? Exemplo disso. Vamos pegar aqui um polinômio A. Um exemplo. Polinômio A. Ele é constituído por 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. E um polinômio B, que é constituído por 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8. Bem simples o polinômio, né? E aí ele quer que você faça A mais B e depois quer que você faça A menos B. A mesma operação, mas será que modifica, né? Apesar daqui ser uma adição e aqui ser uma subtração. Mas será que modifica o meu resultado final? Vamos ver isso. Então, montando, eu tenho polinômio A, vou substituir logo. É 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Mais 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8. Pessoas, vocês observaram que eu fiz questão de colocar um parênteses ali? Tá, por que eu fiz isso? Porque eu tenho que desmistificar quem é quem. Quem é o polinômio A e quem é o polinômio B. Dessa forma que você montou, você sabe que esse cara aqui é do polinômio A e você sabe que esse cara aqui é o polinômio B. Até porque isso vai lhe ajudar na hora de fazer o jogo de sinal, tá? Jogo de sinal o que, professor? Porque para resolver essa expressão algébrica, eu tenho que eliminar os parênteses. E na hora que eu for eliminar os parênteses, ó, esse daqui sai normal, 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Já esse daqui eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais vezes mais dá mais 5x à quarta. Mais vezes menos dá menos 3x ao quadrado. Mais vezes mais dá mais 8. E agora eu somo um termo semelhante. Esse é o de maior expoente, não tem outro, então eu conservo ele. 5x à quarta. Olha só, 2x ao cubo também não tem semelhante, então eu somo ele, conservo ele. 2x ao cubo. 4x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. São termos semelhantes, então eu posso somar. Mais 4 menos 3, 1. Então vai ficar 1x ao quadrado, né? 1x ao quadrado ou apenas x ao quadrado. Sinal diferente, vai subtrair e conservar o sinal do maior. 3x não tem termo semelhante, então menos 3x. E 7 e 8 que dá 15. Positivo porque são sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então tá aí a definição da soma dos meus polinômios. Beleza? E aí nós vamos para a subtração.
Subtração. Vamos montar novamente. Meu polinômio A é 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Logo depois eu tenho menos 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais 8. E aí o que é que eu faço? Eu elimino primeiro os parênteses. E aí quando eu estou eliminando parênteses, ó, vai ficar 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. O sinal de fora eu faço o jogo de sinal com os que estão dentro, né? Mais, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. E menos vezes mais dá menos. E aí, continuando, somos termos semelhantes. Novamente, 5x à quarta não tem semelhante. Então, menos 5x à quarta. Depois eu tenho mais 2x ao cubo. Aí, x ao quadrado. Mais 4 mais 3, mais 7x ao quadrado. 3x não tem termo semelhante, conservo. E mais 7 menos 8, menos 1. Sinais diferentes, subtrai com o sinal do maior. Certo? Então, olha a importância desse sinal e olha a importância de se colocar parênteses. Porque sem parênteses, só o 5 ficaria, né? Ficaria menos 5, ó. Menos 5. Sem parênteses. Com parênteses, não. O menos é de todo o termo que está dentro dos parênteses. Até porque o A, o B, no caso, representa um único número. Apesar da expressão ser tudo isso aqui, ó, ele representa um único número, tá? Por isso que eu coloco parênteses ali. E aí eu faço jogo de sinal. Uma regrinha básica para que você consiga entender melhor essa definição desse jogo de sinal seria a seguinte. Toda vez que eu tiver um parênteses e um sinal fora do parênteses, se o sinal for mais, o sinal de dentro do parêntese permanece o mesmo. Observe que era positivo, continua positivo, negativo, continua negativo, positivo, continua positivo. Por que isso? Porque o sinal de fora era positivo. Se o sinal de fora for menos, e eu tiver que fazer jogo de sinal com os sinais que estão dentro do parêntese, eu troco todos os sinais. O que é mais vira menos e o que é menos vira mais. Então, observe. Era positivo, ficou negativo, era negativo, ficou positivo. Era positivo, ficou negativo, tá? Então, lembre dessa situação. Toda vez que eu tiver, deixa eu pegar aqui. Toda vez que eu tiver, por exemplo, mais, menos, fica menos, mais fica mais. Porque o sinal de fora do parênteses é positivo, então prevalece o sinal de dentro do parênteses. Se você tiver menos, mais e menos, menos, você troca o sinal. Menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. Então lembre dessa situação, tá? Porque vocês irão fazer muito isso quando vocês estiverem resolvendo adição e subtração de polinômios. Certo? Então, eu peguei um exemplo e eu quero que vocês façam outros dois exemplos, tá? Quais são eles? Eu quero que vocês façam B mais A e depois B menos A. O professor vai dar a mesma resposta que o senhor já fez. Será? Faça aí para você ver se dá. E se der a mesma resposta, justifica para mim. Na nossa sala de aula virtual, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então, continuando. Qual é a outra operação? A multiplicação. A multiplicação de polinômios é bem parecida também com a multiplicação de monômios. Como é que a gente multiplicava monômio? Monômios eu multiplicava sinal vezes sinal, número vezes número e letra vezes letras. Quando eu ia multiplicar, lembrava da multiplicação de potência de mesma base. Beleza? Então a mesma coisa que você vai fazer aqui. Esse é o mesmo processo, tá? Então vamos lá. Só que agora com polinômios. Então todo mundo multiplica todo mundo. Lembra lá da equação do primeiro grau, quando você fazia chuveirinho, chuveirinho. É mais ou menos aquele processo lá, tá? O processo é praticamente igual. O problema aqui é que eu vou ter um termo fora do parêntese, um termo dentro do parêntese com mais de um termo, e um termo dentro do outro parêntese com mais de um termo. Então, estou fazendo multiplicação de polinômios. Vou pegar aqui um polinômio composto apenas de dois monômios. Então, olha só. Exemplo. Eu tenho 2x mais 1, que multiplica, aqui o sinal de multiplicação, tá?
ele que prevalece, 3x ao quadrado mais 2x menos 3, por exemplo. Então, eu peguei um termo, um polinômio com 2 termos e um polinômio com 3 termos. Como é que eu faço a multiplicação disso? Fazendo chuveirinho, chuveirinho. Então, ó, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse. E logo em seguida eu vou multiplicar quem? Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Se por acaso, depois que eu fizer a minha multiplicação, sobrar termos semelhantes, eu somo os termos semelhantes, beleza? Então vamos lá. 2x vezes 3x ao quadrado, sinal vezes sinal, número vezes número, letra vezes letra. Então, mais vezes mais dá mais. 2 vezes 3, 6. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Lembra lá que eu conservo a base e somo os expoentes quando eu estiver multiplicando as letras. Depois, 2x vezes 2x. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 2 dá 4. X vezes x, x ao quadrado. Depois, vezes o menos 3. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6. Ah, professor, lá não tem x. Beleza, então conserva o x que está aqui. Depois, vezes 1. A gente sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu vou repetir logo direto. Né? 1 vezes mais 3, mais 3x ao quadrado. 1 vezes mais 2, mais 2x. 1 vezes menos 3, menos 3. Soma agora os termos semelhantes. Esse cara não tem, conserva. Esse cara é semelhante a esse. Esse cara é semelhante a esse. E esse cara não tem, eu conservo. Professor, por que ficou menos 4? Beleza. Menos 6 mais 2, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número em módulo, né? O menos 6 só é maior se ele estiver em módulo, certo? Então, tá aí a nossa representação, tá aí o nosso resultado de multiplicação. Não tem bicho de cabeça. Professor, toda vez é só isso que eu tenho que fazer? É, só isso que você tem que fazer. Nada mais, nada menos. Beleza? Então é o seguinte, eu dou minha aula por findada, tá? E aí eu vou marcar aqui um exercício para vocês fazerem em casa, para que na próxima aula a gente possa corrigir. Já passei aquele, né, que você tem que fazer B mais A e B menos A, e depois, se der o mesmo resultado, você explicar por que foi. Lembra lá de alguma coisa da matemática que faz com que o resultado seja igual, se der igual. Então vamos lá. O exercício que eu vou passar para vocês, para que a gente possa verificar tudo isso que a gente aprendeu, é o exercício da página 77. O exercício, vou até marcar aqui para depois eu fazer também. O exercício número da página 77, o exercício número 43 e o exercício número 44, tá? 2 exercícios daí. Vamos lá. Da página 80, eu quero o exercício número 50 e 51. Não sei se vai ter tempo de a gente corrigir lá, tá? Mas vamos lá. E da página 82, o exercício número 59, tá? Então, eu marquei aqui os exercícios. São 5 questões para a gente poder fazer a nossa correção na nossa próxima aula. Pessoal, por hoje é só, tá? Até a nossa próxima videoaula, ou melhor, até a nossa aula online.